18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos, começando mais uma semana, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. E começando também mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite, não é isso, Karime Leão? Exatamente, Carlão, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você também que acompanha aqui a programação da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite e vai aquele salve especial para a galera que nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, no 18 Horas News e também no YouTube, 18 Horas News. 18 horas. Vamos aos destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. O Amazonas é o estado mais violento do país. Registrou um aumento de 54% no número de crimes violentos de 2020 para 2021. E no mesmo período, o país registrou diminuição nesses crimes. O índice nacional ficou em 19,54%. O mapa da violência revela a crise na segurança pública do estado do Amazonas. Outros órgãos de fiscalização se envolvem na ação penal em que o governador Wilson Lima é réu no Superior Tribunal de Justiça. Na ação, além de fraude, dispensa irregular de licitação e peculato, o governador Wilson Lima é acusado de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do estado. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Essas e outras informações, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. O Amazonas foi o estado mais violento do país no ano de 2021, ano passado. É o que aponta os dados do monitor da violência publicado hoje. Enquanto o Brasil recuou 7% no número de assassinatos do ano passado, o Amazonas foi o estado brasileiro em que mais cresceram os registros de crimes violentos por 100 mil habitantes, com aumento de 54% nas ocorrências. E é grave a situação, viu, Carlão? Porque os dados revelam que execuções com tiros de fuzil, corpos esquartejados, roubos seguidos de mortes foram os crimes que colaboraram para que o Amazonas se tornasse, em 2021, o estado brasileiro em que mais cresceu o número de registro de crimes violentos por 100 mil habitantes. Karime, esse aumento de casos foi registrado no ano de 2021 em comparação com o ano de 2020, de acordo com dados divulgados pelo Monitor de Violência, elaborado pelo site G1, com informações fornecidas pelas instituições oficiais de segurança pública dos estados do Brasil. Os índices mostram que aqui no Amazonas, em 2020, foram registrados 1.019 crimes violentos de todas as naturezas. Já em 2021, no ano passado, os números subiram para 1.571, referentes a ocorrências de homicídios dolosos, latrocínios e lesão corporal seguida de morte. Os dados apontam que no estado o índice alcança 35,88 crimes por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 19,54 crimes para cada grupo de 100 mil habitantes. É a explosão da violência que tomou conta no estado por conta da falta de um plano sério de segurança pública e de um governo que priorize o combate à criminalidade. E para o professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, os números da violência no Amazonas, que vão na contramão do restante do Brasil, são a prova de que a canoa está sem quilha, ou seja, sem remador, sem governo. Embora haja um investimento milionário dizendo que o Amazonas está mais seguro, os números divulgados pela própria Secretaria de Segurança do Estado revelam que o governo perdeu sim o controle, tornando o Amazonas em recordista de mortes violentas. E a reportagem, os detalhes, é de Odinei Araújo. O crime violento é aquele em que existe responsabilidade penal a ser apurada, ou seja, homicídio, por exemplo. E foi nesse tipo de crime que o Amazonas foi recordista em 2021, e isso enquanto todo o restante do país reduzia o número de crimes violentos. De acordo com a própria Secretaria de Segurança do Amazonas, no ano passado, na contramão dos demais estados brasileiros, que registraram queda de 7% nesses números, o Amazonas registrou aumento de 54%
40%. Foram 1.571 crimes registrados, enquanto que em 2021 foram 1.019 crimes violentos. Esses números para o professor de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento, são a prova de que o governo perdeu o controle e o Amazonas está sem governo na segurança pública. Diferente do que o governo diz, diferente das publicidades milionárias do governo, o Amazonas está sem quilha, né? Como o caboclo sabe, uma canoa sem quilha, o remador, o canoeiro não a governa, né? Ela vai para qualquer lugar de acordo com as circunstâncias. O governo do estado do Amazonas está sem quilha, né? Porque ele não tem lastro, embora ele tenha o apoio da Assembleia, embora ele tenha dinheiro para gastar. Com publicidade você não resolve problemas, você resolve problemas primeiro fazendo bons diagnósticos sobre o problema. Quando você tem um bom diagnóstico, você organiza o sistema de segurança para atacar aqueles focos. E o governo do estado está perdido nesse aspecto. Já o especialista em segurança pública, Coronel Paulo César Fontes, defende que é necessário revolucionar todo o sistema de segurança. É uma revolução no sistema de segurança pública envolvendo a polícia militar, polícia civil, sistema prisional, Ministério Público, Justiça, para sentar e discutir de fato seriamente o problema de forma técnica. Deixe a política de lado e fala, temos que resolver o problema. Olha o custo para o Estado de criar um jovem. Escola tem um custo total, quando é 20 e poucos anos ele vai morrer. E hoje São Paulo tem algo em torno de 8 a 8,5 homicídios por 100 mil habitantes. O Amazonas deve estar batendo 40, 50 homicídios por 100 mil habitantes. Não faz sentido, não tem cabimento. De acordo com o monitor da violência do G1, o percentual de aumento de crimes violentos no Amazonas superou o índice nacional em 2021, que ficou em 19,54% por 100 mil habitantes. No Amazonas, esse índice alcançou 35,88 crimes por 100 mil moradores. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. De fato, é muito triste testemunhar o Amazonas liderando o Índice Nacional de Violência, gente. São números frios quando a gente analisa, né, o mapa da violência, números, índice, porcentagem. Mas, na realidade, no cotidiano do amazonense, o quadro de violência é assustador, aterrorizante, que o cidadão passou a conviver no dia a dia. Estamos todos com medo, isso é verdade. É o Estado dominado pelo crime organizado, pelas facções criminosas que passaram a dar as cartas, estabelecer normas diante da fraqueza das nossas forças de segurança e de um governo incompetente para garantir a segurança do cidadão. Karime, a verdade é que hoje ninguém mais se sente seguro no estado. Tudo está sob o domínio dos criminosos. Eles lotearam Manaus e também o interior e transformaram o Amazonas num grande faroeste caboclo, onde até a polícia tem medo de enfrentá-los. As execuções, os crimes são realizados em qualquer área da cidade, à luz do dia, em que todos nós estamos aí no meio da linha de tiro, totalmente desprotegidos. Vamos fazer aquele à parte e honrar aqui o trabalho valoroso desses policiais, né? Dessa tropa de segurança que a gente sabe que é composto por homens e mulheres muito honrados que saem diariamente colocando a própria vida em risco para proteger o cidadão. O problema é que eles estão em desvantagem. Isso, né, a gente sabe que existe, a gente sabe da honra dessas pessoas que trabalham diariamente na nossa segurança. O problema é maior, o problema é de gestão, o problema é equipamento. O problema é que essas pessoas estão trabalhando sem o menor projeto, plano, e sem a menor, sem uma estratégia de segurança pública, exatamente. E a pergunta que fica é por que no resto do país a criminalidade está em queda e aqui no Amazonas vivemos uma explosão de violência? A resposta é clara, é simples, eu acabei de falar aqui, né? Nós não temos estratégia, nós não temos planos de segurança. O governo de Wilson Lima jogou na lata de lixo um plano com uma consultoria internacional elaborado pelo ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, e não implantou nada no lugar, não substituiu, simplesmente não
propôs nenhum plano, nenhum projeto, nada. Sem um plano estratégico, sem serviço de inteligência e sem serviço de inteligência eficiente, os criminosos encontraram, claro, terreno fértil para traficar, matar, roubar, sequestrar, enfim, para transformar o Amazonas no estado mais violento do país. Olha, foram 3 anos de abandono da segurança pública. E quando se decidiu investir num ano eleitoral, o governador mandou colocar placas, cavaletes nas ruas no lugar de policiais. O resultado não poderia ser outro: a explosão da violência, e toda uma população está refém do crime organizado no momento, Karine. Ah, para, né, Carlão? Não dá. Falar o quê a respeito dessas placas? São cavaletes. Gente, não dá. É piada pronta. Só pode ser. Daí o que acontece? Essa escalada de violência não é apenas resultado da guerra entre facções por áreas de domínio, não. O Amazonas está batendo recorde também em outros crimes, em que o cidadão, o trabalhador, o estudante, a dona de casa, nós, tá? Somos alvos diariamente. Para se ter uma ideia, o número de roubos de celulares passou de 6 mil em 2020 para 20 mil no ano passado. Existe caso de uma pessoa que já foi roubada 5 vezes, tá? E é claro, já está traumatizada, né, Carlão? Sim, lógico, não tem como. Karine, essa situação não é só na capital, não, hein? No interior, a situação, é claro que não é diferente. Tabatinga e Iranduba entraram no ranking dos 10 municípios mais violentos do país, com índices elevadíssimos de homicídios. Uma vergonha para o nosso estado, que até há pouco tempo era tranquilo, onde as pessoas ainda podiam transitar nas ruas sem medo de serem assaltadas, né? E a palavra é essa mesmo, viu, Carlão? A gente convive com medo. O medo tomou conta das nossas vidas. A gente vive com medo, sim. Enquanto o governo investe milhões em publicidade sobre segurança e quase nada na segurança efetivamente, a população se sente refém do crime. É claro, não adianta fazer uma mega campanha de publicidade, enfiar cavaletes de madeirinha escrito que aqui tem segurança, quando a população não pode sair de casa com uma bolsa ou com o celular na mão, que é assaltada. Palhaçada isso, né? Somos reféns do desgoverno no combate à violência aqui no estado do Amazonas. Bom, e essa violência tem sido percebida no dia a dia da população. 18 horas, nós ouvimos moradores de vários bairros de Manaus para saber se eles se sentem seguros ou não. E o resultado você confere agora na reportagem de Odineia Araújo. Não importa o bairro ou a condição financeira, a violência está em todo lugar. O professor Jamison Maia não esquece de quando foi assaltado à mão armada na saída da escola Dom João, na Cidade Nova. Eu me sinto totalmente inseguro. Nós vivemos em um estado que, infelizmente, os índices de criminalidade são altíssimos. Eu já fui assaltado ao sair do meu ambiente de trabalho, que é escola pública. Fui assaltado à mão armada e, infelizmente, é um trauma que a gente tem, né? Recentemente tivemos um episódio aqui no Amazonas que rolou nacionalmente esse vídeo, um vídeo que um turista lá na feira Adolfo Lisboa foi gravado um vídeo dele sendo assaltado, esse turista, publicamente. A gente não viu nenhum policial ali por perto. A também professora Sângela Santana, moradora do Japim, tem um histórico de violência envolvendo sua família, que a deixou com medo. Meu esposo foi assaltado dentro do próprio banco. A minha irmã foi assaltada na porta de casa. Então nós temos vários casos, sempre com pessoas próximas. Eu não me sinto segura ao sair de casa, devido a inúmeras situações que nós vivenciamos no nosso dia a dia, principalmente a respeito de assaltos, né? Já o arquiteto Romário Ribeiro, morador do Novo Aleixo, sofreu na pele a falta de segurança hoje cedo. Hoje mesmo pela manhã, quando estávamos saindo para os nossos afazeres, quase fomos vítimas de um assalto de uma moto e 2 rapazes. E essa é a nossa realidade hoje em dia. Infelizmente, não temos para onde correr, dependemos da segurança mesmo pública, e só se resolveria mesmo se a polícia fosse intensificada nos bairros, nas ruas.
A pedagoga Sandra Aguilar, moradora do bairro Alvorada, é mais uma vítima da falta de segurança em Manaus. Também já foi assaltada ali na frente da Unip. Levaram a minha bolsa com todos os meus documentos, com uma faca. Fui abordada com a faca, eram dois miliantes. E também já uma tentativa ali no centro, quando meteram a mão no meu bolso, mas eu peguei, então não conseguiram. Eu não me sinto segura em sair de casa. Quando eu saio de casa, eu saio atenta. Por exemplo, sai aqui na garagem, você tem que ter cuidado quando vai abrir o portão. Ficar atenta se não tem moto, se não tem outro carro, né? Para você não ser... realmente para não ter nenhuma surpresa desagradável. O administrador Carlos Júnior, morador da Cidade Nova, diz que o mais revoltante é ver o governo gastando tanto dinheiro com propaganda na segurança, inclusive com cavaletes e placas, para que as pessoas pensem que está tudo bem, mas não está, segundo ele. Chega a ser revoltante. Esse governo do estado só deve estar de brincadeira com a nossa cara. A gente está todo dia aí na rua exposto a tanta violência, tanto perigo. Sabe, eu mesmo já fui vítima dessa violência por mais de uma vez. E a gente vê uma situação como essa, sabe, governador, investir em placa na rua, o que é isso? Em vez de investir no policial, em vez de realmente ter atitudes que vão trazer segurança para a população, aí a gente vê o governo fazer uma dessa. Não, isso chega a ser revoltante, sabe? A gente se sente cada vez mais inseguro nas ruas de Manaus. Já para o engenheiro industrial Ederson Sobral, morador do bairro Petrópolis, as ações adotadas pelo governo do Amazonas para combater a violência, como gastar dinheiro com a confecção de placas, revela o descaso com a segurança pública no Amazonas. Eu acho que esse tipo de ação só mostra o quão superficial é o combate à criminalidade do governo do Amazonas. Porque em sã consciência todos nós sabemos que não são cavaletes nem placas que vão impedir a criminalidade de cometer seus crimes nem aterrorizar a população. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Não tem, né, gente? Não tem como explicar, né, essa falta de investimento na segurança efetiva do cidadão. E num estado onde não se tem esse combate efetivo contra a violência, a roubalheira, tudo fica o quê? Escancarado. Parece que é um estado onde tudo pode, tudo é permitido, porque não há punição contra o crime. Escuta mais essa. 30 equipamentos de computação foram roubados de dentro da sede da Secretaria de Estado de Saúde, gente. Esse crime aconteceu há 10 dias, mas só hoje chegou ao conhecimento da imprensa. Olha, Karime, os suspeitos, inclusive, já foram identificados, mas as informações ainda estão em caráter sigiloso para não atrapalhar aí as investigações. Pois é, e vale lembrar que no mês passado foram roubados 6 mil testes rápidos de Covid. E a informação só veio ao conhecimento do público porque a carga foi apreendida numa operação da Polícia Rodoviária Federal nas proximidades de Boa Vista. Tivemos um secretário de segurança preso por usar a estrutura da secretaria para roubar os garimpeiros. É que quando o exemplo não vem de cima, todos se sentem no direito de tirar uma casquinha, fazer exatamente o que os lá de cima do estado estão fazendo, não é isso? E aí vira essa balbúrdia toda, onde todos querem roubar, onde todos querem enriquecer ilicitamente. Triste fase do nosso estado. E o cerco está se fechando cada vez mais no Superior Tribunal de Justiça para o governador Wilson Lima, onde ele responde por crime de peculato, fraude à licitação e de chefiar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública do estado do Amazonas, comprando ventiladores pulmonares a preços superfaturados numa loja de vinhos. Karime, que depois de ter recurso negado por todos os membros do tribunal, outros órgãos de fiscalização já se envolveram também na ação penal em que o governador é réu por desvios de recursos da saúde no Amazonas. Vamos saber mais detalhes na reportagem de Hector Silva. Depois de alguns meses parados no STJ, Superior Tribunal de Justiça, as investigações contra Wilson Lima sobre a compra de ventiladores pulmonares ganharam força.
Na tarde da última quinta-feira, dia 17, o ministro relator da ação na Suprema Corte, Francisco Falcão, encaminhou pedido de informações ao juiz federal titular da Terceira Vara Civil do Amazonas, Ricardo Augusto de Salles. Para o deputado estadual de oposição ao governo, Dermilson Chagas, devem haver fatos novos que podem comprometer Wilson Lima nesse processo. Eu acredito que o fechamento disso deve acontecer com a soma dessas novas peças que vão ser apensadas no processo, que são fatos novos. Para o ministro estar solicitando de um outro estado essas informações, são fatos novos, relevantes, que não tinham num processo de investigação feito em Manaus e que só faz aprofundar ainda mais o que já foi feito no passado. Agora é aguardar, ver o que vai acontecer e se vão colocar em pauta e quando vão colocar na pauta esse projeto, esse processo de investigação que já transformou o governador em réu. Outro órgão que também já mostrou interesse pela ação foi o Ministério Público de São Paulo. Na primeira semana de fevereiro, o órgão ministerial encaminhou uma petição para o STJ solicitando informações sobre a ação penal envolvendo o governador do Amazonas. No último dia 3 de fevereiro, o ministro Francisco Falcão pediu que o Ministério Público Federal se manifeste sobre a petição do MP paulista. Para o deputado estadual Wilker Barreto, o Ministério Público de São Paulo deve fazer o papel que a CPI da asfixia poderia ter feito, mas que não teve força na Assembleia Legislativa. Era só a Assembleia botar para frente os processos de impeachment, né? Ou pelo menos a CPI da asfixia, que iria pegar com certeza as atrocidades do que foi o comportamento desse governo durante a pandemia. É um governo que continua praticando atos que colocam em xeque a sua lisura, licitações com empresas com histórico duvidoso, ou seja, um governo fora da lei, certo? Infelizmente, a gente fica quase que sozinho, eu e mais um colega Dermilson, na luta. Mas infelizmente só nos resta agora depositar toda a nossa esperança na justiça. A Casa Legislativa, a Assembleia Legislativa, já teria todos os argumentos técnicos, políticos e jurídicos para afastar esse governo. A Corte Especial do STJ recebeu a denúncia contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, por supostos crimes praticados na compra superfaturada de ventiladores pulmonares destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19 no estado no dia 20 de setembro do ano passado. A decisão por tornar Wilson Lima réu foi unânime. O MPF imputa ao governador os delitos de dispensa irregular de licitação, fraude a procedimento licitatório, peculato, liderança em organização criminosa e embaraço às investigações. A corte também tornou réus o vice-governador do Amazonas, Carlos Alberto Filho, e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. É hora da gente saber mais a respeito dos bastidores da política amazonense. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, muitíssimo boa noite. Então, pré-candidato ao governo do estado, Amazonino Mendes, postou foto durante passeio na praia com a família, mostrando que está super bem, e a foto repercutiu positivamente nas redes sociais, não é isso? Explica, conta mais pra gente sobre essa foto, sobre essa repercussão. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que está acompanhando o programa 18 Horas. Exatamente. Inclusive, Amazonino teve Covid recentemente com sintomas leves. Apareceu agora na praia do Guarujá, litoral paulista, nesse final de semana. E como você falou, gerou uma repercussão na mídia e também nas redes sociais. Amazonino estava a caráter praiano, de blusa, bermuda e tênis, ao lado do filho Armando Mendes, curtindo os últimos dias de sua estada em São Paulo. Na postagem, Amazonino, que lidera com folga
todas as pesquisas eleitorais, anuncia que estará de volta ao Amazonas no início de março para intensificar sua pré-campanha ao governo do Amazonas. Nas redes sociais se comentou sobre a boa saúde e a forma física dele. O ex-governador está só esperando o momento certo para anunciar sua filiação e começar a percorrer os bairros de Manaus e os municípios também do interior do Amazonas. Pessoas próximas a ele comentam que amazonino vai surpreender muita gente com a disposição e o vigor físico que ele vem apresentando. Conversei com a assessoria de Amazonino Mendes, que me garantiu que ele deve anunciar a filiação ainda este mês, faltando apenas detalhes para o anúncio oficial. E uma fonte me revelou também, Karime e Carlão, que Amazonino se dedicou nos últimos dias a contatos políticos para fechar a chapa de deputados federais e estaduais que deve lançar nos próximos dias. O time já está completo, mas os nomes são guardados a 7 chaves. Bom, eu acredito aqui, vou apostar que nesse time possivelmente devem seguir o líder, os deputados Wilker Barreto, Dermilson Chagas e o vereador Amon Mandel, entre outros. Vamos aguardar. Karime e Carlão. E Artemisa, quem aumentou aí o tom das críticas ao governador Wilson Lima foi o pré-candidato ao governo Ricardo Nicolau. Nicolau, inclusive, chamou o Wilson, governador, de incompetente. É verdade que o deputado pediu intervenção federal no Amazonas por causa do aumento dos crimes violentos aqui no nosso estado? Explica pra gente esse detalhe aí. Carlão, bom, primeiro não é segredo para ninguém que o deputado estadual Ricardo Nicolau, do Solidariedade, é pré-candidato ao governo do Amazonas. Nicolau tem mostrado que já está em pré-campanha. O deputado tem usado bem as falhas da gestão de Wilson Lima em inúmeras críticas nas últimas 2 semanas, chamando Wilson de incompetente por gerir mal os recursos do estado. Chamou o desconto de 20% do IPVA de pseudo-desconto, até porque ano passado houve já um aumento de 22,49% no imposto. E não para por aí não. Após explosão da violência no Amazonas, com aumento de 54% no índice de criminalidade, hoje, Ricardo Nicolau anunciou que deve pedir intervenção federal no Amazonas. Vamos ouvi-lo? O Amazonas foi o único estado brasileiro que houve um aumento significativo no índice de violência e de crimes violentos no país. Aumentou em 54%. Isso demonstra que o governo do Amazonas não tem mais condições de cuidar da segurança pública. Nós vamos solicitar a intervenção do governo federal na segurança pública para evitar que isso traga graves prejuízos às famílias amazonenses. É preciso que o governo brasileiro possa intervir e possa olhar para o Amazonas como um estado que está refém da bandidagem e a sua população vem sofrendo muito pela falta de segurança. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado estadual Ricardo Nicolau, que fala que a população amazonense está refém da bandidagem. Falando ainda em eleição 2022, estamos vendo várias possíveis costuras nessa pré-campanha. Um dos comentários foi a aparição do ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de Manaus, Issa Abraão, andando ao lado de quem pelas ruas do bairro Cidade Nova? Quem? Você adivinha? Não. Acertou quem disse, ao lado do prefeito Davi Almeida. Como ele deseja uma cadeira na Câmara Federal, Issa deve dar tchau ao PDT e se filiar ao Avante de Davi Almeida. Outra possível costura é a do vereador Marcelo Serafim, também com o prefeito Davi Almeida. Os dois já costuram essa aliança desde quando Marcelo se tornou líder dele na Câmara. Possivelmente, o vereador deve deixar o PSB para se filiar também ao Avante. Por enquanto, Marcelo nega. Diz apenas que é pré-candidato a deputado federal pelo PSB. Sobre uma possível candidatura à presidência da Câmara, ele disse que pode sim concorrer ao pleito, mas que isso só será definido após as eleições desse ano. E olha, continuando na Câmara Municipal de Manaus, o plenário continua pipocando, Karime, Carlão e ouvintes. A cada dia uma novidade no ar. Desta vez, o vereador Amon Mandel, sem partido, afirmou que é vítima de fake news.
Sabem de onde vêm esses ataques? De onde? Segundo ele, dos assessores dos gabinetes dos vereadores Sassá da Construção Civil, do PT, Johnny Carvalho e Joelson Silva, ambos do Patriota. Amon não comentou os assuntos dessas fake news e o ex-presidente da Câmara Municipal de Manaus, Joelson Silva, disse que vai apurar a denúncia e que, se for comprovada, ele irá demitir o assessor dele. Como diz a expressão popular, a Câmara Municipal de Manaus vem mostrando que não é para amadores, hein? E quem está na capital amazonense hoje é o deputado Marcelo Ramos, do PSD. Eu conversei com ele essa tarde e ele comentou que o projeto do partido é de candidatura própria, sim, à presidência da República. Segundo ele, o nome prioritário é do senador Rodrigo Pacheco, mas não descarta também a possibilidade do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Vamos ouvi-lo? O nome prioritário é do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco. Eu, inclusive, terei uma conversa com ele amanhã sobre se ele vai manter essa ideia da candidatura ou não. E a outra alternativa, que está em processo de discussão também com o PSD, é a do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com quem eu também falei na semana passada. Então, o PSD fará todos os esforços para que tenha uma candidatura própria que represente esse sentimento de centro moderado do país. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado federal Marcelo Ramos, do PSD, que falou justamente que o partido deve ter, sim, candidatura própria à presidência da República. E presta atenção agora nessa saia justa. Coronel Menezes, que é pré-candidato bolsonarista ao Senado, foi recepcionado em Parintins pelo Boi Caprichoso. Isso gerou um burburinho e uma confusão na agremiação azulada. Imagina. Em nota, o presidente do Boi Azul e Branco, Gender Lobato, diz que não autoriza a utilização da imagem do boi oficial ou substituto da agremiação e que irá autuar o responsável. O Boi Garantido também publicou nota afirmando estar proibida a presença do bumbá em eventos de natureza político-partidária. O presidente do Vermelho e Branco, Antônio Andrade, disse o seguinte, abre aspas, se o Lula visitar Parintins, eu vou, e o Garantido não. Se o presidente Bolsonaro visitar Parintins, o Garantido vai, e eu também. Isso é institucional, não existe pressão política. Bom, os bois sempre recepcionaram os representantes, né, do Estado como forma de mostrar a nossa cultura e não com intenção política. Mas, resumindo, os bois bumbais Garantido e Caprichoso estão proibidos de participar de manifestações políticas. Karime e Carlão. Tá certo, okay. Então, muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. Agora 6h33, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. O prefeito, Davi Almeida, estendeu por mais 90 dias a situação de emergência em Manaus, considerando aí a pandemia do novo coronavírus. Segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a incidência da Omicron no estado é de 93% ainda, Karine. Pois é, Carlão, e no decreto publicado na última sexta-feira no Diário Oficial do município, não consta nenhuma restrição no município, mas apenas orientação para as secretarias para adotar medidas de prevenção ao combate à variante. E com a medida, a prefeitura continua autorizada a fazer contratos e compras sem licitação. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para esta segunda-feira, para esta noite de segunda-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 83% e a umidade relativa do ar fica entre 65% e 98%. Mix.
Olha, o nível das águas do Rio Negro voltou à sua escalada de subida agora. De ontem para hoje foram mais 4 centímetros e só nos últimos 3 dias foram 10 centímetros a mais, elevando a cota no Porto de Manaus para 24 metros e 6 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Muito boa noite, Arthur Vigílio. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Então, já está definido, a corrida é para candidato ao governo ou ao Senado? Boa noite. Opa! Na verdade, eu não serei candidato ao governo. E vou comunicar aos meus companheiros isso. E meu caminho será outro. Eu pretendo anunciá-lo muito claramente no comecinho de março, logo depois do Carnaval. Ok, o senhor já tem uma agenda aí de viagens programadas já para o interior e também para a reunião dos bairros? Tenho recebido muita gente aqui. Acho que a gente já está cobrindo com apoios praticamente todo o estado. E o resto é ir para a luta, coisa que eu sempre fiz, e ir para ganhar. O Amazonas precisa, de novo, de ter uma voz forte para valer no Senado Federal. O PSDB terá chapa completa para deputado federal, estadual? O senhor sabe, pode nos adiantar? Os detalhes. O PSDB deverá fazer uma coligação, uma federação com o Cidadania. Aí é óbvio que nós temos que ver entre os companheiros todos quais são aqueles que significam um consenso. Mas teremos chapa, sim, a federação ou a não federação. De qualquer jeito, nós teremos um consenso em cima daqueles que têm mais perspectiva de voto, muita preocupação com a participação das mulheres, muita preocupação com a participação de indígenas, enfim, a gente quer demonstrar, queremos gente, inclusive, da diversidade sexual. Nós queremos demonstrar que nós somos um partido aberto, democrático e que vai à luta para valer. Ok, falando aí no PSDB, que é o seu partido, ele ainda está num certo puxa e encolhe com relação ao candidato à presidência da República. Quando isso vai ser definido? Quando isso vai acabar? Carlão, olha só, Carlão, eu acho que há uma certa má fé aí. Essas mesmas pessoas apoiaram Geraldo Alckmin, que teve 4% dos votos apenas na eleição passada. E o Geraldo Alckmin, que fugiu das prévias, não quis as prévias, Geraldo Alckmin, ele ainda por cima era presidente do partido. Ele era presidente do partido e foi por aí que ele costurou a candidatura dele. Conseguiu o maior tempo de televisão, mas ficou provado que essa coisa só de tempo de televisão não resolve, e ele perdeu de maneira bastante aguda, né? Perdeu, enfim. E essas pessoas não se manifestaram para trocar de candidato, enfim. Então eu sou uma pessoa de palavra. O candidato que saiu vitorioso nas prévias de que eu participei foi o governador de São Paulo, João Dória. Então eu não entendo que se deva quebrar compromisso. Como eu também não entendo que uma pessoa que eu sempre vi como decente, como correta, que prometeu, a partir de uma provocação minha, prometeu, me refiro ao Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, prometeu num debate na CNN, eu fiz todos prometerem e prometi que eu fico no partido em qualquer circunstância. Ele disse que também, que ele não podia, ele fez um discurso. Dória foi mais breve, falou sim, fico no partido. O Eduardo fez um discurso dizendo que é o único partido que ele conhece, o único partido que cabe no número dele, né? Enfim, então eu quero crer que ele não vai, tão jovem, trair as suas convicções e ficar com a mosca azul, fazendo papel de joguete de políticos de cabeça muito antiga, né? Sim. Tem gente com pouca idade que a cabeça é antiga e gente com muita idade que a cabeça é jovem. E o ideal é quando a pessoa tem uma lucidez independentemente da sua idade. Não acredito que o Eduardo faça um papelão, porque cada dia ele diz uma coisa: vou ficar, talvez saia, não quero, ia ser candidato a deputado, vou ser candidato
a reeleição, ele dizia, era contra a reeleição, e eu falava para ele, isso é tolice sua, você ser contra a reeleição, que a reeleição é uma forma de você prestar contas do seu mandato. Foi inventada na França, é o chamado ballotage francês, e é uma coisa que deu certo na maioria dos países desenvolvidos do mundo. Então não tem por que dar errado aqui no Brasil. Então ele já estava aventando essa hipótese. Tá? Eu acho que ele precisa se afirmar e dizer o que ele quer. O que eu não gostaria é de mudar a minha opinião a respeito dele. Eu gostei dele o tempo inteiro, sempre tratei ele muito bem e entendo que palavra é uma coisa que a gente deve zelar por ela. Porque se falta com a palavra empenhada numa rede de televisão, e foi o que provoquei, é óbvio que vai acabar faltando com a palavra se chegar à presidência da República. Quem tem palavra, tem palavra em qualquer lugar. Karime e Carlão. Arthur Virgílio, hoje a gente começou o programa falando dos índices de violência aqui do estado do Amazonas, que na contramão do país aumentou, cresceu. O nosso estado hoje é o estado mais violento, os índices são os maiores de todo o país. Como é que o senhor analisa esta situação que o estado chegou? Muito previsível, né? Primeiro, essa tolerância que o governador demonstra com o tráfico. Segundo, a capacidade que ele tem de se autodesmoralizar, de não tomar nenhuma atitude verdadeira depois de o tráfico se declarar gestor do Amazonas. Eu poucas vezes fiquei tão indignado na minha vida. Eu estava na cama, pulei da cama e fui para o computador para dizer o que eu penso de uma pessoa que age desse jeito, enfim. E o pessoal da minha equipe, até para poder caber, ficar uma coisa palatável, cortou uma parte. Que bom que cortou, porque a parte mais desagradável eles cortaram. Sabe? Graças a Deus eu não gosto de ser desagradável com ninguém. Mas o governador, vocês estavam falando ainda há pouco em caprichoso e garantido, eu acho que essa história de boi restringir a presença de um, de outro, eu não faço campanha com essa história de boi, mas o Coronel Menezes foi lá, por que não recebê-lo? Por que essa história? O rapaz chegou a dizer que se for o Bolsonaro eu vou, se for o Lula eu não vou. Meu Deus, é um patrimônio do Brasil inteiro, não é patrimônio de quem o preside. Então, falar nisso, eu quero dizer que prego a maior... eu defino o governador, já que falei de boi, como um brincante. O boi não tem seus brincantes, o governador é um brincante. Ele não leva as coisas a sério. Então, eu não me surpreendi quando eu vi que todo mundo melhorou nos índices de rebaixamento da violência e ele aumentou, porque não faz nada. Ele não toma atitude alguma, ele não representa nada. Ele é uma marionete de pessoas como o Omar Aziz e outros parecidos. Ele é uma marionete de pessoas desse tipo. E que faz o que aquelas pessoas que compõem para mim, junto com ele, o governo mais corrupto da história do Amazonas, querem que ele faça. Então, eu considero que ele é um alegre, é uma triste pessoa, uma triste figura. Senhor Arthur, quais são os maiores problemas para serem enfrentados pelo sucessor do governador Wilson Lima? Problemas do Estado. Olha, eu não queria estar na pele do sucessor dele. Não queria estar na pele. Porque ele pagou o pessoal, eu acompanho isso com muita atenção. Houve um aumento de arrecadação que ele nem contava, a irresponsabilidade dele é muito grande. E ele só pagou pessoal porque houve um aumento de arrecadação. Ou seja, ele já não tem tempo para nada. E foi uma pessoa do governo dele que confirmou para mim, uma pessoa sensata, que é meio raro ali, uma pessoa sensata, confirmou para mim que ele não tem mais espaço para nada. O espaço fiscal dele está completamente comprometido. Portanto, eu vejo que ele está fazendo muito mal ao Estado e o novo governador terá que ser muito austero, muito firme e ter como meta estruturar fiscalmente o Estado, fazer o Estado caber no orçamento, não tetos furados e coisas que tais, né? Então eu entendo que ele é uma figura que marca a sua passagem, porque ele foi um meteoro, né? Apareceu como candidato, enfim, jeito que dançava com anão, o que é um desrespeito é um crime, porque é um deficiente, então você ficar expondo ao ridículo um deficiente é um crime.
Mas eu pensei que os crimes dele ficassem só nisso. Depois eu vi do que ele é capaz. É vinho comprado com preço superfaturado. Ventiladores. E nós precisávamos de respiradores. Ele comprou ventiladores superfaturados em loja de vinho. Quer dizer, como é que eu vou levar uma pessoa dessas a sério? Como é que eu vou levar uma pessoa dessa? Ele é meramente uma marionete de pessoas que manipulam altos interesses econômicos e que têm interesse, por exemplo, numa coisa que eu não acredito de jeito algum, que seria a reeleição dele para continuar essa farra. E já que falamos antes do garantido e caprichoso, eu diria essa farra do boi, como acontece lá no Rio Grande do Sul. Okay. Arthur Vigílio, para finalizar, o nosso amigo, nosso editor Paulo Castro colocou aqui a pergunta para fazer a respeito do coração, né? Que o senhor deve estar com o coração muito bem ao assistir aos pênaltis de ontem do nosso Flamengo. Ele tinha que colocar isso, ele como é vascaíno, tinha que colocar esse jogo de ontem. Ele perguntou se colocou seu coração à prova, o senhor está inteiro com isso. Olha, inteiro. O PC está fazendo um belíssimo trabalho muito importante, enfim. Eu sou admirador do talento dele. Agora, ele como vascaíno, ele não tem o que esperar do Vasco. Aí ele torce contra o Flamengo. Quer dizer, é uma coisa meio sem sentido, mas vindo dele, com o carinho que eu tenho por ele, eu digo, meu coração está perfeito, os batimentos são muito bons e o Flamengo tem mais time que o Atlético e que todos os outros e vai mostrar isso no próximo Brasileirão. Obrigado. Boa. Muitíssimo obrigada pela sua participação conversando com a gente hoje aqui no programa. Eu agradeço, Carlinhos, você também, Carlão, um abraço a todos aí da rádio, um abraço do Armandinho, que é um amigo querido, e um abraço do Paulo Castro. Se ele aprende a parar de torcer contra o Flamengo. Eu me comprometo a torcer pelo Vasco na segunda. Eu vou torcer pelo Vasco, PC, na segunda. E você torce pelo Flamengo na primeira. Pronto. Tá ótimo, e tá combinado então. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço a vocês. Obrigado. Tchau, tchau. 6h46, Caril Meão. 18 horas. Olha, a Prefeitura de Manaus anuncia a edição do Passo a Passo para setembro deste ano. Este ano, o evento vai ser realizado entre os dias 2 e 5 de setembro, Karine. Pois é, Carlão, e como nas edições anteriores, o evento vai acontecer na rua Gabriel Salgado e região próxima ao Centro Histórico de Manaus. O Passo a Passo 2022 faz parte do calendário oficial da cidade e terá atrações locais, nacionais e internacionais. Karine, a novidade deste ano será o lançamento do Circuito Off, que vai integrar bares e restaurantes nos locais do evento. 18 horas. E atenção, estudantes, tá? Vocês vão poder usar as notas do Enem 2020 e 2021 no programa Universidade para Todos, o ProUni 2022. As inscrições vão ser abertas amanhã, terça-feira. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro mudou os critérios inicialmente divulgados. Olha só, agora, segundo o Ministério da Educação, os alunos podem participar com as notas dos 2 anos anteriores, Karine. A medida adequa a legislação que rege o ProUni, tendo em vistas as consequências decorrentes da pandemia de Covid-19 que acabaram causando atrasos nas últimas edições do Enem. Então, atenção, tá? As inscrições seguem só até esta sexta-feira, dia 25 de fevereiro. E a primeira chamada acontece no dia 1º de março. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Amanhã é terça-feira. Será se vai chover? Vamos lá. Tempo e temperatura com Karine Leão para terça-feira. Previsão do tempo. Carlão, as chances de chuva são de 83%, segundo informações do Climatempo, tá? E a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima mais fresquinha, só chega até 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 64% e 94%. Mix. Vamos agora direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, mais uma pesquisa foi divulgada hoje e aponta a redução da vantagem de Lula sobre Bolsonaro. Quais são esses números novos que temos nessa corrida presidencial? Boa noite, Carlos Eduardo.
Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Essa pesquisa chama um pouco a atenção, Karime, primeiro porque ela foi encomendada pela Confederação Nacional dos Transportes, que é uma entidade que representa as grandes empresas do setor rodoviário. E o que chama a atenção nos resultados dessa pesquisa espontânea, quando o entrevistador apenas pergunta em quem o entrevistado irá votar, o presidente Bolsonaro cresceu de 20% para 24,4%, diminuindo um pouco mais a distância do ex-presidente Lula, que lidera com 32,8%. Ou seja, na pesquisa espontânea, vale dizer isso, a distância entre Lula e Bolsonaro é de 8 pontos percentuais. Ainda não é hora de cravar uma vitória de Lula no primeiro turno. Agora, na pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta uma lista de candidatos ao entrevistado, e no cenário de primeiro turno, Lula tem 42,2% dos votos válidos, Bolsonaro tem 28%, quase 3 pontos percentuais ali a mais em relação à última pesquisa em dezembro. Nesse tipo de pesquisa, a diferença é de 14 pontos percentuais. Volto a ressaltar, no tipo de pesquisa estimulada, que é aquela que o entrevistador apresenta a lista de candidatos, ou seja, o entrevistado sabe em quais candidatos estão ali na disputa. Nesse tipo de pesquisa, no ano passado, a diferença entre Lula e Bolsonaro era de 17 pontos, caiu para 14. Outro detalhe que chama a atenção é que Sérgio Moro aparece perdendo pontos, Karine. Ele tem 6,4% das intenções de voto. Em dezembro, ele tinha 9%. E Ciro Gomes cresce ficando com 6,7 pontos. Com menos de 2% estão o governador de São Paulo, João Dória, a senadora Simone Tebet, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é do PSD, de Marcelo Ramos, como falou, conversou com a Artemisa Gadelha, e André Janones, aquele deputado federal que a gente falou sobre ele aqui. Ou seja, na terceira via mudou apenas quem está na dianteira, mas o grupo segue embolado. Resumindo, Karime e Carlão, como disse hoje o ex-ministro Aloysio Mercadante, que é uma das lideranças do PT, abre aspas, teremos uma eleição dura, polarizada e em 2 turnos, fecha aspas. Foi importante ele dizer isso para acalmar os ânimos dos petistas. E certamente essa campanha eleitoral com raiz ideológica vai repercutir principalmente nas campanhas para governador do estado. A gente segue falando agora sobre os bastidores das eleições presidenciais. E por falar em João Dória, a candidatura dele à presidência da República segue cada vez mais ladeira abaixo, aumentando a profundidade e a pressão contra ele. Nesse fim de semana, o PSDB confirmou que vai fazer uma federação partidária com o Cidadania. Seria uma ótima notícia para Dória, mas o presidente do Cidadania, Roberto Freire, disse: calma lá, não quer abrir mão de seu candidato, que é o senador Alessandro Vieira. Ele que ganhou muita notoriedade na CPI da Covid-19, a gente colocou muita fala dele aqui no 18 horas, sendo implacável nas falas, em oposição ao governo. Então ficou aquela situação, ou Dória sai, ou Cidadania sai. Complicado, viu? E voltando a falar sobre Bolsonaro, o PL, o partido, o novo partido de Jair Bolsonaro, segue tentando emplacar um marqueteiro para a campanha de reeleição. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, está agendando uma reunião entre Bolsonaro e o marqueteiro Duda Lima, para tentar fechar uma parceria. Duda tem o apoio dos ministros palacianos e dos dirigentes do PL e do PP, que é o Partido Progressista. Só falta Bolsonaro assinar o contrato e Carlos Bolsonaro parar de chiar, né? Porque ele não quer. E sobre a disputa interna sobre quem vai ser o vice na chapa, o ministro da Defesa, general Braga Neto, segue na frente. Nesse fim de semana, Bolsonaro almoçou com ele e com outros generais 4 estrelas. Na pauta, além do apoio a Braga Neto, os generais voltaram a puxar a orelha de Bolsonaro com relação às críticas dele contra o sistema de urnas eletrônicas. Não faz bem para a campanha dele. Aliás, não tem feito bem ouvir a ala ideológica mais radical. E sobre Ciro Gomes, o PDT está articulando a participação da ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, na campanha presidencial. A ideia do partido é colocá-la na estrutura central da campanha, mas se ela não quiser,
pode ficar no posto de consultora na área de meio ambiente. Importante é ter o apoio de Marina Silva à campanha de Ciro Gomes, mas está difícil, viu? Nos bastidores indicam que ela quer disputar para deputada federal pelo estado de São Paulo. E finalizando o nosso loop pelas eleições, nesse fim de semana, Sérgio Moro teve uma conversa com um de seus alvos da Operação Lava Jato, o ex-presidente Michel Temer. Vejam só. O assunto foi reformas, principalmente a reforma tributária, que segue avançando no Senado Federal essa semana. Sérgio Moro está seguindo a cartilha dos marqueteiros, cumprindo a agenda com diferentes campos da política, como os líderes de partidos, a bancada evangélica e agora com Michel Temer. Mas essa agenda parece de campanha, nesse momento, parece que não está surtindo o efeito esperado, não está se convertendo em votos. Karime e Carlão. E Carlos Eduardo, olha só, o Congresso Nacional aprovou a lei que obriga o retorno das gestantes ao trabalho. Gostaria que você explicasse pra gente como vai acontecer esse retorno. Vamos lá, Carlão, esse assunto é muito importante, principalmente para as mulheres. O Congresso Nacional aprovou um projeto de lei que cria novas regras para o retorno das gestantes ao trabalho presencial durante a pandemia. Esse projeto muda a lei que foi sancionada em maio do ano passado, a qual obrigava o afastamento preventivo delas para o home office, independentemente da função, das funções braçais, que exigia o trabalho presencial, e as funções intelectuais, no caso as funções de escritório. E agora, com o avanço da vacinação, esse projeto de lei permite que o empresário convoque essa trabalhadora de volta ao serviço presencial, desde que ela esteja com um calendário vacinal completo contra a Covid-19. Depois de muitos debates, muito bate-boca entre os partidos da direita e da oposição, esse projeto foi aprovado pelas duas casas, a Câmara e Senado, e agora aguarda a sanção do presidente da República. Essa pauta era uma das principais reivindicações da classe empresarial, principalmente dos micro e pequenos empreendedores, já que eles estavam bancando, além do salário da gestante, o salário do funcionário substituto. A folha de pagamento estava pesada para muitos setores, principalmente das áreas de comércio e de serviços. Caso a gestante não possa retornar ao trabalho por motivo de saúde ou qualquer tipo de comorbidade, ela vai ser encaminhada ao INSS para receber o auxílio maternidade. Sim. E caso a gestante escolha não se vacinar, ela vai precisar entregar um termo de responsabilidade e voltar ao trabalho. O outro lado dessa história, Carlão e Karime, é que esse projeto coloca em risco a saúde das gestantes, porque apesar da vacinação estar avançando, o número de mortes está voltando a aumentar. Ontem foram quase 400 mortes. Esse projeto foi alvo de muitas críticas porque estão banalizando a Covid-19 e com isso estão banalizando o risco de morte das mulheres, das gestantes. É um projeto que foi aprovado na calada da noite e deve ser sancionado pelo presidente da República a toque de caixa. Ou seja, o retorno vai ser meio que na marra. Volto com vocês, Carlão e Karime. Nossa, okay. Carlos Eduardo, aí fica muito complicado mesmo, perigoso demais. Exato. Então tá bom, muitíssimo obrigada pelas suas informações, Carlos Eduardo. A gente volta a falar a respeito disso amanhã, que é um assunto sério, saúde é um assunto muito sério. Muitíssimo obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tchau. 6h57, boa noite. 18 horas. Agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas com Karime Leão. Segundo o boletim diário Covid-19, está registrado o diagnóstico de 480 novos casos da doença no estado, totalizando para 569.834. Ainda de acordo com o boletim, foram confirmadas 2 mortes pela Covid-19, elevando para 14.095 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. Agora, 6h58. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. E os números comprovam o que os amazonenses já sabem na prática. O Amazonas é hoje o estado mais violento do país. Enquanto a criminalidade recuou significativamente nos demais estados brasileiros, aqui no Amazonas a criminalidade explodiu. Em 2020 foram 1.019 registros oficiais de mortes violentas no Amazonas, número que já foi bem maior que no ano anterior. E no ano passado foram 1.571, um aumento
de 54%. São assassinatos, latrocínios, execuções à luz do dia, até em áreas nobres da cidade, sem que a polícia tenha qualquer ação mais consistente de reação. O que temos hoje são placas, cavaletes espalhados nas ruas no lugar de policiais. Nada mais patético se considerarmos como ação de segurança pública. O medo é o sentimento de quem sai para trabalhar, para estudar ou ir ao mercadinho do bairro. Falta policiamento ostensivo e a bandidagem é quem manda. Falta planejamento e serviço de inteligência. E diante disso, as facções dominaram a cidade e também o interior. As pesquisas mostram que a falta de segurança é hoje o principal problema de Manaus, superando até mesmo os graves problemas da saúde pública. É reflexo de um governo que não priorizou um serviço tão essencial e hoje estamos todos reféns da bandidagem por culpa de um governo que se mostrou incapaz de garantir a segurança aos amazonenses. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão. Boa noite, muito obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Continue bem, continue em 100,7, boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.